O corredor do hospital está tomado por pessoas apressadas. Quando Jussara surge carregando Mateus nos braços, em passos rápidos. O menino está desacordado, o rosto pálido, e ela tenta manter a calma enquanto fala com a atendente do outro lado. A voz trêmula e muito nervosa, pedindo ajuda imediata. Por favor, ele não respondeu. Eu tentei acordar ele o caminho todo. Nesse instante, Cleberson Alencar aparece no fim do corredor quase correndo. Ao ver a cena, congela ao reconhecer que o filho está nos braços da faxineira. O olhar dos dois se cruza por um segundo que parece eterno, carregado de medo, surpresa e uma dor que nunca foi dita em palavras. Enquanto profissionais se aproximam, Jussara não solta Mateus. Fala com ele em sussurros, como se ele pudesse ouvir. Ela relembra momentos simples, tenta trazê-lo de volta com a própria voz, criando uma conexão profunda que impressiona quem observa. Cleberson, sem conseguir se aproximar de imediato, começa a questionar tudo o que sempre acreditou. Como aquela mulher, quase invisível em sua rotina, se tornou o apoio mais firme do seu filho naquele momento crítico. Fé não apaga a dor, mas dá direção. E quando a dignidade de alguém está em jogo, até o gesto mais simples pode virar ponte entre dois mundos que nunca se tocaram. O corredor do hospital está tomado por vozes apressadas quando Jussara surge carregando Mateus nos braços. O menino está desacordado, o rosto pálido como papel molhado, e ela tenta manter a calma enquanto fala com a atendente, a voz trêmula cortando o barulho das emergências. Por favor. Ele não respondeu. Eu tentei acordar ele o caminho todo. Você percebeu o detalhe na mão dele? Guarda isso. Nesse instante, Cleberson Alencar aparece no fim do corredor e congela ao reconhecer o filho nos braços da faxineira. O olhar dos dois se cruza por um segundo que parece eterno, carregado de medo, surpresa e uma dor que nunca foi dita em palavras. Ali, naquele momento suspenso, 3 vidas se encontram numa linha tênue entre o desespero e a salvação. As luvas cirúrgicas azuis de Jussara ainda cheiram a desinfetante do turno da manhã, mas agora estão manchadas com algo diferente. Lágrimas do próprio rosto que pingaram enquanto ela corria pelas ruas com Mateus desmaiado. Um bilhete amassado escapa do bolso do jaleco dela e cai no chão. Ninguém percebe, mas você vai entender por que isso importa. Cleberson Alencar tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas acordava todas as manhãs com um vazio que nem o café especial da manhã conseguia preencher. A mansão no bairro Nobre parecia um museu onde ele vivia sozinho com o filho de 11 anos. Desde que a ex-esposa partiu, levando apenas uma mala e deixando um silêncio que nunca mais saiu de casa. Pai, hoje tem reunião na escola. Mateus tinha dito 3 semanas atrás, segurando um papel amarrotado. Manda a Jussara ir no meu lugar. Ela resolve essas coisas. A faxineira tinha apenas concordado com um aceno de cabeça, como sempre fazia. Ninguém questionava as decisões do patrão, especialmente não uma mulher que precisava do emprego para sustentar a mãe idosa que morava numa casa simples do outro lado da cidade. Mas repara no que não é dito. Naquela manhã, quando Mateus baixou a cabeça e murmurou, "Tá bom, pai." Alguma coisa se quebrou dentro da casa. Um trinco invisível, do tipo que cresce devagar até rachar a estrutura toda.
Jussara tinha começado a trabalhar ali depois de uma série de demissões de outras funcionárias. As anteriores reclamavam que o menino era difícil, que não obedecia, que dava muito trabalho. Ela percebeu logo no primeiro dia que Mateus não era problemático, era carente. Nos primeiros meses, limitou-se ao trabalho: limpar, organizar, preparar refeições básicas. Mas as perguntas do menino foram se tornando mais frequentes. Jussara, por que meu pai nunca janta comigo? Ele está ocupado com trabalhos importantes, Mateus. Mas, importantes como? Ela parou de passar pano no chão da cozinha e olhou para ele. Menino magro, uniforme escolar impecável, mas os olhos tinham uma tristeza antiga demais para a idade. Foi numa tarde de terça-feira, quando Mateus voltou da escola com um uniforme rasgado e um arranhão no rosto. Jussara estava dobrando roupas na área de serviço, quando o viu passar direto para o quarto, sem falar nada. Ela esperou 5 minutos e bateu na porta. Posso entrar? O menino estava sentado na cama, olhando para o chão. O que aconteceu? Nada. Mateus, os meninos disseram que eu não tenho mãe de verdade, só uma empregada que cuida de mim. A voz dele saiu pequena, quase sussurro. E quando eu disse que meu pai ia resolver, eles riram e perguntaram se ele pelo menos sabia o meu nome. Jussara sentou na beirada da cama, devagar. Sabe o que eu acho? Eu acho que família não é só quem dividiu sangue com a gente. É quem fica quando fica difícil. Mateus levantou os olhos. Você fica? Eu fico. Naquela tarde, ela ajudou ele a fazer a lição de matemática, explicando as contas de um jeito que a professora nunca tinha tentado. Quando Cleberson chegou do escritório às 9 da noite, encontrou Jussara lendo um livro em voz alta no quarto do menino. Os dois sentados no chão com um prato de biscoitos caseiros entre eles. Não era sua função fazer isso, ele disse, parado na porta. Não era, ela concordou. Mas ele precisava. Cleberson não respondeu. Apenas fechou a porta e foi para o próprio quarto. Mas 3 coisas ficaram gravadas na memória dele. A forma como Mateus sorria ouvindo a história, o cheiro de biscoitos que não sentia há anos, e como a casa parecia menos vazia com 2 vozes conversando. Nos meses seguintes, Jussara e Mateus criaram uma rotina que ninguém mais sabia. Às 7 da manhã, depois que Cleberson saía para o trabalho, ela ajudava o menino a tomar café direito. Não só o copo de leite gelado que ele tomava sozinho. Ela perguntava como ele tinha dormido, se tinha tido pesadelos, se estava preocupado com alguma prova. Por que você faz isso? Mateus perguntou um dia. Fazer o quê? Perguntar como eu estou. Porque eu me importo. Mas você não ganha nada com isso. Mateus. Ela parou de arrumar a lancheira dele. Tem coisas na vida que a gente faz não porque ganha algo, mas porque é certo fazer. E cuidar de quem precisa sempre é certo. Quando a tarefa de casa ficava difícil, ela sentava ao lado dele na mesa da cozinha e traduzia as perguntas complicadas em palavras simples. Quando ele chegava triste da escola, ela inventava um lanche diferente e escutava tudo sem pressa. Quando ele tinha pesadelos, que eram mais frequentes do que qualquer adulto percebia, ela ficava no corredor até ter certeza que ele voltou a dormir tranquilo. Cleberson começou a notar pequenas mudanças. Mateus não reclamava mais da escola. As notas melhoraram.
O menino perguntava menos sobre a mãe e começou a falar sobre os colegas, sobre os professores, sobre coisas que aprendia. Uma evolução lenta, mas visível. O que vocês conversam tanto? Ele perguntou para Jussara numa quinta-feira, depois de ouvir risadas vindas da cozinha. Sobre o dia dele. Como foi a aula? Se aconteceu alguma coisa interessante. Se ele aprendeu algo novo. E ele responde? Sempre? Cleberson fez uma pausa. Quando foi a última vez que ele mesmo fez essas perguntas? Num sábado de manhã, Cleberson acordou mais cedo e desceu para a cozinha procurando café. Parou no topo da escada quando ouviu vozes. Jussara estava ensinando Mateus a fazer panquecas, e o menino ria de algo que tinha dado errado na frigideira. Agora você vira com cuidado, ela dizia. Confia na sua mão. E se quebrar? Se quebrar, a gente faz outra. Não vai faltar massa. Mateus tentou, conseguiu, e comemorou como se tivesse ganhado um prêmio. Jussara sorriu e bagunçou o cabelo dele. Um gesto simples que carregava tanto carinho que Cleberson sentiu algo apertar no peito. Quando foi a última vez que tocou no próprio filho, além de um aceno de boa noite? Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. Ele desceu devagar e encontrou os dois organizando a bagunça da cozinha, trabalhando em sincronia como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mateus vestia um avental grande demais e Jussara tinha farinha no rosto. Pai! Mateus pareceu surpreso, mas não desconfortável. A gente tá fazendo panqueca. Quer uma? Cleberson olhou para o filho. Realmente olhou, talvez pela primeira vez em meses. O menino estava diferente. Mais alto, mais confiante, com um brilho nos olhos que ele não lembrava de ter visto antes. Claro. Jussara serviu o café em silêncio, mas Cleberson percebeu que ela observava a interação entre pai e filho com uma atenção quase protetora, como se estivesse torcendo para que aquele momento desse certo. Como você aprendeu a fazer panqueca? Cleberson perguntou para o filho. A Jussara me ensinou. Ela sabe fazer um monte de coisas. Que tipo de coisas? Comida, mas também como resolver problema de matemática, como desenhar, como fazer nó no tênis direito. Mateus falou com entusiasmo genuíno. E ela conta histórias muito boas na hora de dormir? Cleberson olhou para Jussara, que baixou os olhos e continuou lavando a louça. Histórias? Histórias de pessoas que eram tristes, mas conseguiram ser felizes. E funciona? Eu durmo melhor. Naquela noite, depois que Mateus foi dormir, Cleberson encontrou Jussara organizando a roupa lavada na área de serviço. Posso conversar com você? Ela parou o que estava fazendo e se virou esperando. Eu queria entender uma coisa. Por que você faz tudo isso pelo Mateus? Quer dizer, além do trabalho normal. Jussara dobrou uma camiseta pequena com cuidado antes de responder. Porque ele precisa. Mas você não é obrigada. Não. Mas quando a gente vê uma criança que está pedindo atenção sem conseguir falar, a gente escolhe, ignora ou estende a mão. E você estendeu a mão. Estendi. Cleberson encostou na parede, olhando para a mulher que cuidava do filho dele com uma dedicação que ele mesmo nunca conseguiu demonstrar. Ele não reclamava antes, do jeito que as coisas eram. Criança aprende a não reclamar quando acha que ninguém vai escutar.
A frase bateu nele como um soco no estômago. Você está dizendo que eu não escutava meu próprio filho. Eu estou dizendo que talvez vocês dois não soubessem como se falar. Jussara não falou aquilo com acusação. Falou como quem diagnostica um problema sem julgar como ele apareceu. E agora? Você acha que ainda dá tempo? Sr. Klebson. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Criança perdoa rápido quando vê que o adulto está tentando de verdade. O Mateus ainda espera muito do Senhor. Como você sabe? Porque ele fala do Senhor o tempo todo. Conta que o Senhor é inteligente, que resolve problemas difíceis no trabalho, que tem um carro bonito. Ele tem orgulho. Só queria que o Senhor tivesse orgulho dele também. Klebson ficou alguns segundos sem saber o que dizer. Eu tenho orgulho dele. Então mostra. Na semana seguinte, Klebson tentou chegar mais cedo em casa. Na segunda-feira, conseguiu jantar com Mateus. Uma situação estranha para os dois, que comeram acompanhados apenas pelo barulho dos talheres. Na terça, perguntou como tinha sido a escola. Na quarta, ofereceu ajuda com a lição de casa e descobriu que não lembrava como se fazia divisão de números decimais. A Jussara explica de um jeito mais fácil. Mateus disse sem malícia. Como assim? Ela fala que número decimal é como dinheiro. R$2,50. Aí fica simples. Klebson sorriu. Era realmente mais simples. Na quinta-feira tentou uma conversa mais longa. Mateus, me conta uma coisa que você aprendeu hoje. Na aula de ciências, a professora falou que as plantas sentem quando a gente cuida bem delas. É mesmo? É. E a Jussara disse que pessoas também são assim. Quando alguém cuida da gente com carinho, a gente cresce melhor. Mais uma vez, a sabedoria simples da faxineira ecoando através da voz do filho. E você acha que eu cuido de você com carinho? Mateus pensou um pouco. Você cuida de mim dando as coisas que eu preciso. Casa boa, comida, escola, roupa. Mas a Jussara cuida perguntando como eu me sinto. E como você se sente? Agora? Bem, por que você está perguntando? 3 semanas depois desse primeiro movimento de aproximação, Mateus chegou da escola com febre. Jussara percebeu que ele estava diferente assim que ele entrou pela porta. Quieto demais, devagar demais. Você está bem? Estou meio cansado. Ela colocou a mão na testa dele. Você está com febre. Vem, vamos medir direito. Mateus não resistiu quando ela o levou para o quarto e o ajudou a trocar a roupa do uniforme por algo mais confortável. A temperatura estava em 38,5. Vou ligar para seu pai. Não precisa. Ele está numa reunião importante. Mateus? Você está doente. Isso é mais importante que qualquer reunião. Mas quando ela ligou, a secretária de Klebson disse que ele estava numa apresentação para investidores estrangeiros e não podia ser interrompido até às 6 da tarde. Diz que é sobre o filho dele, Jussara insistiu. Ela disse que são só algumas horas. A secretária respondeu. E que se fosse urgente mesmo, vocês estariam no hospital. Jussara desligou o telefone e olhou para Mateus, que fingiu não ter ouvido a conversa. Não faz mal. A febre vai passar. Não vai passar sozinha. E não faz mal, sim. Ela passou a tarde cuidando dele. Comprimido para febre, compressas frias, chá morno, conversa baixa para distrair. Mateus dormiu 2 vezes e nas 2, ela ficou no quarto.
trabalhando silenciosamente ou apenas observando a respiração dele para ter certeza que estava normal. Às 5 da tarde, a febre subiu para 39,10. Às 5:30, Mateus começou a falar coisas desconexas. Às 6, Jussara decidiu que não podia esperar mais. Jussara nunca tinha dirigido o carro de Clebson, mas sabia onde ele guardava as chaves. Quando Mateus começou a tremer e não respondia direito às perguntas, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Mateus, a gente vai para o hospital agora. Seu pai vai nos encontrar lá. Ela pegou Mateus no colo. Menino de 11 anos, mas leve demais para essa idade. As chaves do carro, a carteirinha do plano de saúde e desceu correndo. No banco de trás, segurou ele durante todo o trajeto, falando baixinho, mantendo ele acordado, prometendo que ia ficar tudo bem. Jussara, Mateus sussurrou quando eles estavam quase chegando. O que foi? Obrigado por me levar. Não precisa agradecer. É o que a gente faz por quem a gente ama. Naquele momento, carregando um menino febril no banco de trás de um carro que não era seu, dirigindo para um hospital sem saber se estava fazendo a coisa certa, Jussara entendeu que aquela criança tinha se tornado muito mais que uma responsabilidade do trabalho. Tinha se tornado família. E foi assim que chegamos ao corredor do hospital. Clebson recebeu a mensagem da secretária quando saiu da reunião. Jussara levou Mateus para o Hospital São Lucas. Febre alta. Ele cancelou o jantar de negócios, saiu correndo da empresa e dirigiu pelo trânsito como um louco, imaginando o pior, xingando a si mesmo por não ter atendido o telefone, por ter considerado uma apresentação mais importante que a saúde do próprio filho. Quando chegou ao hospital e viu Jussara segurando Mateus no colo, algo se partiu dentro dele. Ali estava uma mulher que ganhava um salário mínimo para limpar sua casa, carregando seu filho, salvando seu filho, amando seu filho de um jeito que ele mesmo nunca conseguiu demonstrar. Como ele está? Perguntou para Jussara, sem conseguir controlar a voz. Com muita febre, mas vai ficar bem. Vai ficar bem. Quando o médico chamou para conversar, foi Jussara quem sabia responder todas as perguntas. Quando começou a febre, quais medicamentos Mateus já tinha tomado, se ele tinha alguma alergia, se costumava ficar doente com frequência. Clebson ficou ali, ouvindo uma mulher que via seu filho todos os dias descrever sintomas e cuidados que ele mesmo deveria conhecer e não conhecia. Ele tem sorte de ter uma mãe tão atenta, o médico comentou. Jussara e Clebson se olharam. Ela não corrigiu. Enquanto Mateus dormia no quarto do hospital, sedado e com soro, Clebson e Jussara ficaram na sala de espera. Era quase meia-noite. O hospital estava quieto, e eles tinham tempo para conversar de verdade pela primeira vez. Jussara, eu preciso falar uma coisa. Pode falar. Hoje, quando vi você correndo pelo corredor com o Mateus, eu entendi que você salvou meu filho. E não só hoje. Você tem salvado ele há meses. Sr. Clebson, deixa eu terminar. Você fez pelo meu filho o que eu deveria ter feito. Você cuidou dele quando ele estava triste, ensinou coisas que eu deveria ter ensinado. Esteve presente quando eu escolhi estar ausente. Jussara não respondeu, apenas escutou. Eu sempre pensei que ser bom pai era dar segurança financeira, boa escola, casa boa.
Mas hoje eu entendi que isso é só o básico. O que o Mateus precisava era de alguém que fizesse ele se sentir importante. Ele é importante. Para você é. Para mim ele era uma responsabilidade. Uma responsabilidade que eu amava, mas que eu não sabia como demonstrar. Clebson parou e olhou para a porta do quarto onde o filho dormia. Como você aprendeu a fazer isso? A cuidar de criança desse jeito? Minha mãe me ensinou. Ela dizia que criança não precisa de perfeição. Precisa de presença. E que amor não é o que a gente sente, é o que a gente faz. Presença. É estar ali quando eles precisam. Escutar quando eles falam. Prestar atenção no que eles não falam também. E eu não estava presente. O Senhor estava aprendendo a ser pai do jeito que sabia. Não é culpa, Sr. Clebson, é aprendizado. Eles ficaram alguns minutos em silêncio, ouvindo o barulho distante de equipamentos médicos. Jussara, posso te pedir uma coisa? Claro! Me ensina como ser o pai que o Mateus precisa. Ela sorriu pela primeira vez desde que chegaram ao hospital. O senhor já começou. Está aqui, né? Mateus recebeu alta na manhã seguinte. A infecção estava controlada, a febre tinha baixado. E ele estava animado para voltar para casa. No caminho, ele contou para o pai como Jussara tinha cuidado dele. Pai, ela ficou o tempo todo comigo. Até quando eu estava dormindo, ela ficava no quarto. É mesmo? É. E ela disse uma coisa bonita. O quê? Que quando a gente ama alguém de verdade, a gente não abandona na hora difícil. Clebson olhou pelo retrovisor e encontrou os olhos de Jussara no banco de trás. Ela tem razão. Nos dias seguintes, Clebson começou a mudar a rotina de verdade. Chegava em casa às 6, jantava com Mateus, ajudava com a lição de casa, mesmo quando precisava aprender junto. Perguntava sobre o dia, sobre os amigos, sobre as preocupações. E descobriu que o filho tinha muito a dizer. Descobriu que Mateus desenhava muito bem e queria aprender a tocar violão. Que ele se preocupava com os colegas que sofriam bullying na escola. Que sonhava em ser veterinário porque gostava de cuidar dos animais. Que sentia saudade da mãe, mas entendia que ela tinha ido embora porque às vezes os adultos ficam muito tristes e precisam ficar sozinhos para melhorar. Você sente falta dela? Clebson perguntou numa noite quando estavam jogando xadrez na sala. Sinto, mas agora tenho você e a Jussara. E vocês dois me fazem sentir seguro. Vocês dois. Você cuida da parte séria da vida. Trabalho, dinheiro, escola, essas coisas. E a Jussara cuida da parte do coração. E as duas partes são importantes. São? Mas a parte do coração é a que faz a gente querer acordar feliz. A transformação não aconteceu do dia para a noite, mas aconteceu. Clebson aprendeu a perguntar: como você está? E esperar a resposta de verdade. Aprendeu a abraçar o filho sem motivo, só porque queria. Aprendeu que estar presente não era só estar fisicamente no mesmo lugar, mas estar atento ao que a criança precisava. Mateus floresceu. As notas melhoraram ainda mais, mas principalmente ele parecia uma criança mais leve. Falava mais, sorria mais, pedia ajuda quando precisava, reclamava quando algo o incomodava. E Jussara observava tudo com a satisfação de quem plantou uma semente e viu ela crescer. Numa tarde de domingo, enquanto os três preparavam um bolo juntos na cozinha,
Tradição que começou depois do episódio das panquecas. Mateus fez uma pergunta que pegou os dois adultos de surpresa. Jussara, você podia ser minha mãe de papel? Como assim? Tipo, oficialmente. Para eu poder falar que você é minha família, quando perguntarem na escola. Cleberson e Jussara se entreolharam por cima da cabeça do menino. Mateus? Cleberson disse devagar. A Jussara já é sua família. Papel é só papel. Mas e seria legal ter o papel também. Naquela noite, depois que Mateus dormiu, Cleberson chamou Jussara para conversar na varanda. Jussara, eu quero te fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Quero que você more aqui com a gente, oficialmente, como família. Jussara ficou surpresa. Sr. Cleberson? Não como empregada, como... não sei bem como definir. Como alguém que cuida do Mateus porque quer, não porque é paga para isso. Alguém que ajuda a criar ele. E a minha mãe? Ela mora comigo. Ela pode vir também. A casa é grande. E eu quero conhecer a mulher que ensinou você a cuidar de criança desse jeito. Jussara ficou alguns minutos em silêncio, olhando para o jardim. Posso pensar? Claro. Mas quero que você saiba que vocês duas seriam muito bem-vindas. Não como favor, como necessidade. Eu e o Mateus precisamos de vocês. Uma semana depois, Jussara deu a resposta. Sr. Cleberson, eu aceito, mas com algumas condições. Fala. Primeira, eu quero continuar trabalhando. Não quero ser sustentada, quero ter meu próprio dinheiro. Combinado. Segunda, minha mãe é teimosa e fala o que pensa. Ela vai dar palpite em tudo. Eu aguento. Terceira, não vai ser sempre fácil. Criar criança junto é complicado. A gente vai discordar de algumas coisas. A gente resolve conversando. E quarta, quando o Mateus crescer e não precisar mais de tanto cuidado, se vocês decidirem que não querem mais a gente aqui, a gente vai embora sem drama. Cleberson fez uma pausa. Jussara, tem uma coisa que você não entendeu. O quê? Não é só o Mateus que precisa de você. Eu também preciso. Como assim? Você me ensinou a ser pai. Me ensinou a ver o meu próprio filho. Me ensinou que família é quem fica, não quem tem o mesmo sangue. Ele olhou para ela com uma sinceridade que ela nunca tinha visto antes. Eu aprendi a ser uma pessoa melhor, vendo como você cuida das pessoas que ama. E eu quero continuar aprendendo. Dona Sebastiana, mãe de Jussara, chegou na casa 2 semanas depois com 3 malas, 2 plantas e um papagaio que sabia xingar em 3 idiomas. Ela tinha 72 anos, cabelo branco sempre bem arrumado, e uma opinião formada sobre absolutamente tudo. Esse menino está muito magro. Foi a primeira coisa que ela disse ao ver Mateus. Ele não está magro, vovó Bá. Mateus respondeu. Ele mesmo escolheu o apelido. Está sim. E esse cabelo precisa cortar. E você? Ela apontou para Cleberson. Precisa aprender a fazer pelo menos um prato decente. Homem que não sabe cozinhar não é homem completo. Cleberson sorriu. Sim, senhora. Nos meses seguintes, a casa se transformou completamente. Dona Sebastiana assumiu o jardim e começou a cultivar temperos e verduras. Jussara conseguiu um emprego numa clínica veterinária. Combinava com o sonho de Mateus e ela sempre gostou de animais. Cleberson aprendeu a fazer arroz sem queimar
e descobriu que gostava de cozinhar aos domingos. E Mateus ganhou não só uma família, mas uma casa que parecia viva. No aniversário de 12 anos de Mateus, eles organizaram uma festa pequena na casa. Alguns colegas da escola, os vizinhos próximos, colegas do trabalho de Jussara. Dona Sebastiana fez um bolo de 3 andares e regeu a cozinha como uma maestrina. Na hora de apagar as velas, Mateus fez um discurso que pegou todo mundo de surpresa. Eu queria agradecer todo mundo que está aqui, mas principalmente 3 pessoas. Ele olhou para Kleberson, meu pai que aprendeu a ser o melhor pai do mundo. Olhou para Jussara, a Jussara que me ensinou que amor é cuidado. E para Dona Sebastiana, e a vovó Bá, que faz o melhor feijão do universo e me ensina palavrão quando ninguém está ouvindo. Dona Sebastiana deu uma risadinha conspiratória. Ano passado, eu pedi para ter uma família de verdade. E olha só, ele abriu os braços. Eu ganhei 3. A vida não é feita só de momentos felizes. E a família recém-formada passou pelo primeiro teste sério quando Kleberson perdeu o maior cliente da empresa e passou por dificuldades financeiras. Durante 3 meses, ele teve que cortar gastos, reduzir investimentos e por várias noites ficou acordado calculando como manter tudo funcionando. Uma manhã, ele chamou Jussara e Dona Sebastiana para conversar. Eu preciso ser honesto com vocês. A situação financeira está complicada. Não sei se vou conseguir manter a casa e definitivamente não vou conseguir ajudar vocês como prometi. Dona Sebastiana olhou para ele com uma expressão indecifrada. Você está dizendo que a gente tem que sair? Estou dizendo que talvez vocês queiram considerar outras opções. Jussara e a mãe se entreolharam. Senhor Kleberson, Jussara disse. O senhor se lembra do que me falou quando eu vim morar aqui? Falei muitas coisas. O senhor disse que família é quem fica. Falei. Então para de bobagem. A gente não vai a lugar nenhum. Dona Sebastiana completou. E outra coisa. Eu tenho uma aposentadoria. A Jussara tem salário. A gente divide as contas até a situação melhorar. Kleberson sentiu os olhos marearem. Vocês não precisam. Não é sobre precisar. Jussara interrompeu. É sobre querer. É sobre ser família de verdade. Mateus, que estava escutando escondido atrás da porta, entrou na sala. Pai, a gente vai ficar juntos? Vai sim, filho. Então está tudo bem. 3 meses depois, Kleberson conseguiu um contrato novo, ainda melhor que o anterior. A empresa se reestabeleceu, as finanças se normalizaram, mas a experiência da crise deixou marca positiva em todos eles. Eles aprenderam que família não é sobre conforto ou facilidade. É sobre escolher ficar, mesmo quando fica difícil. Numa noite, depois que a situação se estabilizou, Kleberson chamou Jussara para conversar. Jussara, eu quero te fazer mais uma proposta. Meu Deus, o que é agora? Eu quero adotar você e sua mãe, oficialmente. Como assim? Quero que vocês tenham direitos legais aqui. Que se algum dia acontecer alguma coisa comigo, vocês e o Mateus fiquem protegidos. Que vocês sejam família no papel também, como o Mateus pediu. Isso existe? Adoção afetiva existe. E tem outras formas legais de garantir que vocês sejam reconhecidas como família. Jussara ficou emocionada. Sr. Kleberson. Kleberson? Só Kleberson. Família não precisa de formalidade.
Mateus se formou no ensino fundamental com as melhores notas da turma, e um discurso de paraninfo que fez metade da plateia chorar. Ele falou sobre superação, sobre família escolhida e sobre como o amor pode transformar qualquer situação. Na festa de formatura, uma mãe se aproximou de Jussara. Você é a mãe do Mateus? Sou. Que menino especial. Ele sempre fala de você nas apresentações da escola. Fala? Fala. Diz que você é a pessoa mais sábia que conhece. E que aprendeu com você que família é quem escolhe ficar. Jussara sorriu. Ele que me ensinou isso. Quando Mateus fez 15 anos, uma coisa inesperada aconteceu. Cleberson e Jussara se apaixonaram. Não foi amor à primeira vista, nem romance de filme. Foi o amor que cresce devagar, construído no dia a dia, feito de pequenos gestos, conversas profundas e cumplicidade na criação do menino que os dois amavam. Uma noite, depois que Mateus dormiu e Dona Sebastiana foi assistir sua novela, eles ficaram conversando na cozinha. Jussara, posso te contar uma coisa? Claro! Eu acho que me apaixonei por você. Ela parou de secar o prato e olhou para ele. Quando? Não sei. Foi acontecendo. Acho que foi quando eu percebi que você não era só a pessoa que cuida do Mateus. Você é a pessoa que cuida da gente todos. Que cuida de mim também. E agora? Agora eu queria saber se você sente alguma coisa parecida. Jussara sorriu. Cleberson, eu me apaixonei por você no dia que você me pediu para te ensinar a ser pai. Ali, eu vi que você era um homem de verdade. Um homem que admite quando está errado e luta para fazer melhor. Eles se casaram numa cerimônia pequena no jardim de casa. Mateus foi o padrinho. Dona Sebastiana chorou mais que a noiva. E quando o juiz de paz perguntou se alguém se opunha à união, Mateus gritou: "Eu apoio!" Todo mundo riu. Mateus cresceu, entrou na faculdade de veterinária, se formou com louvor. E aos 24 anos, trouxe uma namorada em casa para apresentar à família. Clara era professora do ensino fundamental. Tinha um sorriso que iluminava o ambiente. E na primeira visita, ajudou Dona Sebastiana na cozinha sem ser convidada. Sinal infalível de aprovação. Essa menina tem boa índole, Dona Sebastiana comentou com Jussara depois. E olha que eu sou difícil de agradar. 2 anos depois, Clara estava grávida e toda a família vibrou com a notícia. Dona Sebastiana, aos 82 anos, se preparou para ser bisavó. Jussara e Cleberson se prepararam para ser avós. E Mateus se preparou para ser o melhor pai que conseguisse. Inspirado no exemplo que cresceu vendo em casa. Pai, ele disse para Cleberson numa tarde: eu quero que meu filho cresça aqui, na casa onde aprendi o que é família de verdade. Sempre vai ser sua casa, filho. E da Clara também. Da Clara também. Miguel, neto de Cleberson e Jussara, filho de Mateus e Clara, cresceu numa casa cheia de amor, histórias e sabedoria acumulada. Aos 7 anos, ele era uma criança curiosa que fazia 1000 perguntas por dia e recebia respostas pacientes de 4 gerações diferentes. Uma tarde, ele perguntou para a bisavó: Vovobá, por que meu vô Cleberson e minha avó Jussara se amam tanto? Porque eles aprenderam que amor é cuidado e que família é quem fica. E por que eles ficaram? Porque escolheram ficar. E eu posso escolher também. Pode sim, meu neto. E quando você crescer,
você vai entender que as escolhas mais bonitas são as que a gente faz pelos outros. Miguel cresceu ouvindo histórias sobre o dia que a vovó Jussara levou o papai no hospital, sobre como o vovô Clebesson aprendeu a fazer panqueca, sobre como a bisavó chegou com um papagaio que sabia falar palavrão. Cresceu sabendo que família não é só sangue, mas escolha, que amor é cuidado, que presença vale mais que presente, e que quando a gente ama de verdade, a gente fica. Dona Sebastiana morreu dormindo numa manhã de domingo, aos 87 anos, depois de ter visto o bisneto se formar no ensino fundamental com as melhores notas da turma. Tradição de família. No enterro, Mateus fez um discurso sobre a mulher que tinha sido o coração da casa por tantos anos. Vovó Bá me ensinou 3 coisas importantes: que bom humor resolve metade dos problemas da vida, que comida feita com amor alimenta mais que nutriente, e que sabedoria é diferente de inteligência. Sabedoria é saber viver bem. Toda a família chorou, mas chorou sabendo que ela tinha vivido uma vida completa, rodeada de pessoas que amava e que a amavam de volta. Miguel, agora com 27 anos e recém-formado em psicologia, trouxe uma namorada em casa pela primeira vez. Ela se chamava Ana, trabalhava numa ONG que cuidava de crianças abandonadas e na primeira visita perguntou para Jussara: "Que família linda vocês construíram? Qual o segredo?" Jussara, agora com 65 anos e cabelos grisalhos, sorriu. "Não tem segredo. É escolher todo dia. É estar presente. É cuidar de verdade. E é entender que família é quem fica quando fica difícil." Ana olhou ao redor da mesa onde 3 gerações jantavam juntas, conversando, rindo, dividindo o dia. "E vocês sempre souberam disso?" "Não." Clebesson respondeu, agora aos 70 anos, ainda lúcido e presente. "A gente aprendeu. E foi a melhor coisa que aprendemos na vida." Numa tarde de domingo, exatamente 25 anos depois daquele primeiro dia no hospital, Jussara e Clebesson estavam na varanda vendo Miguel brincar com os filhos pequenos, gêmeos de 4 anos que corriam pelo jardim, onde Dona Sebastiana plantou suas primeiras mudas. "Você se lembra do dia que tudo mudou?" Clebesson perguntou. "Qual dia?" "Teve tantos." "O dia que você levou o Mateus para o hospital? Como eu ia esquecer?" "Eu fico pensando, e se você não tivesse tomado aquela decisão? E se você tivesse esperado eu chegar em casa?" Jussara segurou a mão dele. "Mas eu tomei a decisão. E você chegou. E a gente se encontrou naquele corredor e entendeu que família é isso, estar presente quando precisa. Você salvou ele. A gente salvou uns aos outros." Eles ficaram alguns minutos em silêncio, ouvindo os risos das crianças no jardim. "Jussara? Obrigado." "Pelo quê?" "Por ter me ensinado a ser pai. Por ter me ensinado a ser pessoa. Por ter ficado. Obrigado você por ter aprendido." Mateus, agora aos 41 anos, e diretor de uma grande clínica veterinária, estava contando para os próprios filhos a história de como sua família se formou. "Então a vovó Jussara era empregada do vovô Clebesson?" perguntou a filha mais nova. "Era, mas ela virou muito mais que isso." "Como?" "Cuidando, estando presente, escolhendo ficar quando ninguém mandou ela ficar." "E eles se casaram?" "Se casaram." "E foram felizes para sempre?" "Foram felizes.
Mas não para sempre, para cada dia. Porque felicidade não é garantia, é construção. As crianças pensaram um pouco. Pai, e quando você crescer, você vai cuidar da gente assim também? Mateus sorriu. Eu já cuido. E vou continuar cuidando. Porque é isso que família faz. Jussara, agora aos 75 anos, estava arrumando o quarto que tinha sido de Dona Sebastiana e encontrou uma caixinha com cartas antigas. Uma delas, escrita pela mãe pouco antes de morrer, dizia: Minha filha, você sempre foi boa em cuidar dos outros, mas nunca esquece de cuidar de si também. E lembra, o amor que você plantou nessa família vai continuar crescendo muito tempo depois que a gente não estiver mais aqui. Isso é legado. Isso é eternidade. Jussara guardou a carta no coração e olhou pela janela. No jardim, 4 gerações brincavam juntas. Cleberson lendo para os bisnetos, Mateus e Clara organizando um churrasco, Miguel e Ana preparando o casamento, as crianças correndo entre as plantas que a bisavó tinha plantado décadas atrás. Tudo tinha começado numa manhã qualquer, com uma faxineira que decidiu cuidar de um menino triste. E agora era isso, uma família inteira construída sobre alicerces de presença, cuidado e amor escolhido todo santo dia. Numa tarde de outono, Cleberson e Jussara, já idosos, estavam sentados na mesma varanda onde tinham conversado tantas vezes ao longo dos anos. Os cabelos estavam brancos, as mãos estavam enrugadas, mas os olhos ainda brilhavam quando eles olhavam um para o outro. Cleberson, você acha que a gente fez certo? Como assim? Tudo isso. A forma como construímos essa família. Ele olhou ao redor. A casa estava cheia de risadas de crianças, conversas de adultos, barulho de vida sendo vivida intensamente. Jussara, olha à nossa volta. Ela olhou. O que você vê? Nossa família. Nossa família, ele repetiu. Mateus virou um homem incrível. Miguel está construindo a própria família. As crianças crescem rodeadas de amor. Cada pessoa nessa casa sabe que é importante, que é vista, que é amada. É verdade. Então sim, a gente fez certo. A gente escolheu cuidar. A gente escolheu ficar. A gente escolheu amar. Jussara sorriu e segurou a mão dele. E se a gente tivesse que começar tudo de novo? A gente fazia igual. Mesmo com todas as dificuldades, principalmente por causa das dificuldades. Elas que mostraram que a gente era família de verdade. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Lá dentro, Mateus estava ajudando a filha com a lição de casa. Exatamente como Jussara tinha ajudado ele tantos anos atrás. Miguel preparava o jantar seguindo receitas que aprendeu com a bisavó. E as crianças brincavam no jardim onde tudo começou. Jussara? Eu te amo. Eu também te amo. E obrigado. Pelo quê? Você já me agradeceu tantas vezes por ter me ensinado que família é quem fica. E por ter ficado. Eles ficaram ali até escurecer, de mãos dadas, ouvindo o barulho da família que construíram juntos. Uma família que começou numa manhã de desespero num corredor de hospital e se transformou numa história de amor que atravessou gerações. Porque às vezes a vida te quebra para te ensinar a ser inteiro de novo. Às vezes a dor vem para mostrar onde faltava amor. E às vezes uma faxineira com um coração grande
salva não só uma criança, mas uma família inteira. E essa história continua. Continua nas crianças que crescem sabendo que são amadas. Continua nos adultos que aprenderam a cuidar. Continua na certeza de que família não é quem divide o mesmo sangue, mas quem divide a mesma escolha. A escolha de ficar. A porta do amanhã. A porta do incerto. A porta do que ainda está por vir. Essa família vai estar pronta, porque aprenderam que amor não é sentimento, é decisão. Que presença vale mais que presente. Que família é verbo, não substantivo. E você que chegou até aqui, que acompanhou essa jornada do começo ao fim, você também pode escolher. Pode escolher estar presente. Pode escolher cuidar. Pode escolher ficar. Porque no final, quando tudo passar, quando os problemas se resolverem e novos desafios aparecerem, o que vai restar é isso: as pessoas que escolhemos amar e que escolheram nos amar de volta. E não tem legado mais bonito que esse. Se essa história tocou seu coração, escreve nos comentários: eu escolho ficar. E compartilha com alguém que precisa lembrar que família é quem fica. Qual foi a última vez que você disse para alguém especial que ela importa? Comenta aqui e fortalece uma corrente de amor que